a gente pode dizer que uma maneira burlar, né? Passar por Sim, fora, né? Driblar, na verdade, não burlar. exato. Driblar essa concorrência desleal é a Isso. qualidade, né, É Júlio? a qualidade. Porque senão não dá para concorrer, É, né? E assim, exato. isso é histórico, né? A gente sempre precisa se Sim, posicionar ou com preço ou com sim, qualidade, né? exatamente. Quem posiciona com preço não tem nenhuma fidelidade, né? Uhum. Trabalho mais ou menos. Eu não sei como é que essas pessoas colocam a cabeça no É, travesseiro e dormem, é, né? Mas quando a gente se posiciona por qualidade, né, e não sim. abre mão do preço, às vezes você pode até ter menos cargas, Uhum, mas você vai conseguir ter, às vezes, uma lucratividade uhum. adequada. Não estou falando de lucratividade grande, porque hoje quase nenhuma atividade dá essa lucratividade grande exatamente por causa da concorrência desleal, né? Então a Isso, gente vai enxugando o preço até em último, né? sim. É, mas realmente, assim, chega um momento que a gente precisa se posicionar e não pode É. ser diferente disso, né? Só abrindo um parêntese, Sim. Kleber, a gente tem uma questão seguinte: muitas das cotações que a gente recebe na empresa, dentro do nosso setor comercial, Uhum. essas cotações não são fretes que já vão ser efetivados. São fretes para compor uma proposta comercial desse cliente que está nos procurando. Ah, Ah, interessante. certo. Né? Interessante. Então, assim, às vezes a gente passa um primeiro preço para aquele cliente, que se aquele cliente ele já tem a JBA como uma transportadora e aquele preço não atende ele, ele vai vir até a mim negociar. Aham. Julie, esse preço está alto, a gente precisa mexer, eu preciso compor essa proposta, Não nesse vou preço eu conseguir não ganho. ganhar o outro serviço. Exatamente. Então, quando a gente Interessante. pode chegar dentro de um preço, dentro de um valor que atenda, a gente faz, claro, Aham. perfeitamente. Agora, é um preço que a gente não consegue, a gente já tem que deixar claro também. Porque Aham. senão ele vai vender uma coisa que ele não vai, um produto que ele não vai conseguir depois Aham. fazer para aquele cliente dele. Ou vai ter que procurar alguns profissionais que vão fazer dentro do que a gente está, dentro desse parâmetro que a gente está conversando, que é sem a Aham. qualidade, Sem a sem uma qualidade. segurança, É. né? É. Porque você transporta nota hoje de 600 mil reais, como é que você põe uma carga dessa na rua, 1 milhão, Tem sem um um seguro? seguro, né? Sem o seguro, na mão de uma É. pessoa que não tem como Não tem. E o problema é que reembolsar. se você não faz o seguro, não faz tudo certinho, influencia no seu cliente que vai vender e pro outro cliente ainda que vai ser entregue a mercadoria, ele também vai ficar queimado. Então acaba Exatamente. que o cliente do seu cliente fica Sim, queimado e você É, fica queimado com o seu exatamente. cliente. queimado com o cliente. É. O Júnior, é, você que cuida lá da nossa área de gestão de contabilidade para transportadora, então, Uhum. é, com os clientes que nós temos hoje, Uhum. o que você está sentindo assim que isso que é a maior dificuldade das transportadoras nessa questão contábil, tributária? Bom, a maior dificuldade assim que a gente tem visto dos empresários é o primeiro um controle financeiro efetivo, é, porque o empresário ele começa a fazer a atividade dele e aí ele vai conseguindo controlar as suas finanças, né? Aham. Chega num porte, um porte grande, assim, por exemplo, a JBA, que precisa de um controle financeiro efetivo, Uhum. né? Lá na JBA a gente assessora eles, né, para Sim. fazer esse controle financeiro efetivo. Então, a maior dificuldade, a primeira maior dificuldade que eu vejo é um controle financeiro efetivo, onde consegue fazer um orçamento, acompanhar o orçamento dele, para onde que ele está caminhando, se a Aham. empresa está dando lucro. Uhum. Um outro ponto que eu trouxe aqui é o fato das transportadoras precisarem de um capital de giro alto, que faz com que elas descontam muito duplicatas, né? Uhum. Faz É, antecipação, né? De antecipação, porque recebíveis. muitas vezes, né, trabalha com terceiros, não tem só em ser com frota própria, e aí precisa pagar o motorista antes de receber do cliente, pagar o motorista para entregar a mercadoria antes de receber. Então, Uhum. isso faz com que elas tenham um capital de giro muito alto e às vezes precisa descontar a duplicata. Sem Antes de você passar para o pro terceiro, aham, próximo assunto aí, deixa eu só conversar com a Júlia aqui sobre essa questão do, do- desse financiamento, né, que você Sim. faz para o cliente. Porque, como o Júnior falou, você pega um trabalho de um cliente uhum, que vai te pagar daqui a 30, 45 dias, Sim. uhum, né?
você às vezes vai terceirizar esse trabalho Uhum, e às vezes um autônomo, né, ou um MEI, uhum. ou uma outra empresa, que você tem que pagar ali antecipado, né, ou Sim. minimamente quando na hora da descarga, Sim, né? é, E para isso precisa de dinheiro para financiar isso, né? sim. Esse custo do capital, né, esse gasto financeiro, por exemplo, desconto de recebíveis, se for o caso, ou empréstimo bancário, ou mesmo o seu dinheiro, né, Uhum, que você está deixando de ganhar numa aplicação sim. para poder colocar no negócio, Financiar a operação, né? financiar a É. operação, isso mesmo. Consegue colocar isso no preço de venda hoje? Então, hoje em dia, Kleber, é muito difícil uma empresa que tem essa rotatividade de capital de giro, ela não ter a necessidade de movimentar um dinheiro que não é da empresa. Certo. Mas não é uma coisa boa a se fazer. Aham. Por quê? Raramente você vai conseguir colocar isso aí dentro do preço de frete. Porque nós já temos seguro, despesa administrativa, nós já temos despesa com motorista, né? Aham. E aí a gente colocar mais uma despesa dentro desse frete, você vai estar colocando numa concorrência daqueles juros Seu ali, preço vai ficar fora de mercado. vai ficar fora de mercado. Então, muitas vezes esse valor ele é tirado do próprio lucro da próprio empresa, lucro. né? Existem muitos clientes também, que isso é um outro observação a se fazer, que muitas empresas, principalmente as de porte grande, elas não aceitam hoje essa questão do desconto da duplicata. Você fazer o desconto, né? Sim, então primeiro elas têm que estar ciente disso, a empresa que você vai fazer um desconto, né? Elas não aceitam, porque no caso de precisar de uma prorrogação de um pagamento, elas não vão pagar os juros, eles preferem negociar com a transportadora, Sim. porque eles pensam assim, Sim. o título sendo da transportadora, se eu precisar adiar 5 dias o pagamento, eu vou fazer uma TED bancária e não vou pagar Não juros. vou pagar. Se tiver num fundo, não tem jeito. Não tem como. Você pode até pedir uma atualização desse boleto, uma prorrogação, mas ele vem com os juros. Fica amarrado. Então, É. acaba que, se esse cliente atrasar, você já pagou os juros da antecipação daquele título, mais os juros depois de uma prorrogação, Aham. e aquilo ali vai deduzindo aí no seu custo que você teve com aquele frete. Então, não é um ramo bom a se seguir, não é um caminho bom a permanecer ali. Aham. Mas muitas vezes é necessário, É. por conta da Às movimentação vezes é o que você tem, né? que tem. É. Então, assim, fica esse leque aí para quem Mas precisa. acaba igual você falou, né? Acaba corroendo o lucro, né? Corrói o lucro Corrói o bastante. lucro, Então, é. interessante realmente a transportadora ter um caixa ali consolidado, dentro do que ela consiga fazer, ou ela tentar negociar um prazo de pagamento menor com o cliente. Aham. Isso também é um dos nossos pilares lá. Às vezes o cliente precisa de um preço menor, a gente não consegue um preço menor, mas reduz o preço, aliás, a gente aumenta para ele um prazo de pagamento. Aumenta o prazo de pagamento. Então, são negociações comerciais que a gente tem que ir tentando fazer para estar dentro do mercado.